Fala galera, que saudade de vocês! Depois dessa parada, esse recesso nosso do podcast, vamos começar hoje com um tema muito legal. Curiosidades sobre o pênis, é o nosso 8º podcast. Mexo, remexo, na Inquisição. Só que já morreu na fogueira, sabe o que é ser gamão. Então, como é que começou essa história aí da gente pensar em falar sobre curiosidades sobre o pênis, já que já foi feito um vídeo no YouTube e, gente, esse vídeo do mesmo nome viralizou, bombou completamente. Mais de 50 mil visualizações em pouquíssimo tempo. E as pessoas ficaram muito interessadas nesse tema e mandaram perguntas e por isso hoje a gente vai aprofundar esse tema e eu conto aqui comigo, sempre com aquela presença do maestro Carlos. Fala aí, Carlito. E aí, Moniquinha, prazer estar de volta aqui, tava com saudade já. E a gente hoje, vou explicar aqui pra galera como é que vai ser a dinâmica. A gente vai falar no primeiro bloco sobre os temas que foram abordados lá no vídeo, Alguns dos temas que no vídeo não dá pra ser muito longo, Porque fica uma coisa cansativa, aquela coisa de ver no podcast mais legal que a pessoa põe no rádio, põe no carro, põe no fone e vai, E aqui a gente vai aprofundar alguns dos temas que foram abordados lá. E no segundo bloco a gente vai ler alguns comentários, que tem alguns hilários. Alguns e alguns pesados, censuráveis, que eu tive que censurar, gente. Tem uma galera que pega pesado. Galera, por favor, vai devagar, Vamos assim, respeitar. deselegantes, muito deselegantes. O pessoal pega muito pesado. Por que o homem é assim? Pois é. Que eu já fiz vídeos assim que poderiam pegar pesado e a mulherada não pegou pesado assim. Temos esse problema, já discutimos isso no episódio 1, É verdade. O famoso episódio 1, marco zero do nosso podcast. E aí, então, no segundo bloco a gente vai comentar e trocar uma ideia sobre os comentários que tem lá no YouTube. Mônica Lopes, muito prazer. No YouTube você acha vários vídeos sobre esse e muitos outros assuntos. Aproveitar já para falar aqui para a galera que não conhece. Isso aí. Então, Mônica, qual é o primeiro assunto aí que a gente vai aprofundar para a galera já ficar ligada e pensando junto com a gente? Bem, eu abri esse vídeo perguntando, eu acho que vale a pena voltar nisso porque sempre é uma questão, assim, do tamanho, O tamanho. Tamanho do pênis. Então, falando se tamanho é documento. Por quê? Bem interessante até porque muita gente fala, tamanho não é documento, porque o que importa são as carícias, as preliminares. Realmente, isso daí, gente, conta muito. Mas eu falo no vídeo, que sim, que tamanho chama a atenção da mulher. Então, preste atenção. Eu disse que existe uma pesquisa que fala que realmente os pênis que são maiores chamam mais a atenção da mulher, excitam mais a mulher. Mas também pode ser muito grande, Não. Eu explico na sequência até exatamente. Que dói, pode machucar, pode acontecer isso. Até porque o homem tem uma ideia de que, até pelaquela questão que a gente já falou, da referência, Como a referência são filmes pornôs, na maioria das vezes, para os homens, aquela bombação, aquela britadeira, acha que tem que ir até o final, entendeu? Acha que... Vou usar um exemplo que uma grande amiga minha, Carla Pereira, lá de São Paulo, Alô, Carla. Fala isso, Carlinha, que dá curso junto comigo, que fala que vagina não é trampolim. Tem pênis que acham que vagina é trampolim e fica ali, amarradão. E não é bem assim. E isso realmente pode machucar. E a questão da anatomia, As terminações nervosas do pênis, onde tem maior sensibilidade, é na glândula, na cabeça do pênis. Então, teoricamente, não precisaria até o talo, enfiar pro homem isso, Pro homem, Eu acho legal, você começou a explicar, eu até peço desculpa, eu te cortei. Eu acho legal explicar que, assim, o tamanho do documento, ele conta na hora da penetração, sim. Mas a hora da penetração a gente sabe que é um momento, Sim, do sexo. Isso. Que nem é obrigatório, nem é necessariamente o mais importante, nem o melhor, nem o mais, Isso aí. Então, quando a gente fala tamanho documental, a gente tem que visual, lembrar... esteticamente, a estética. A gente tem que lembrar que tem tudo isso antes. A crítica à sociedade ocidental penetrativa, a crítica aos homens que só pensam que vai chegar lá e vai penetrar e acabou, Enfim, tem tudo isso antes. Aí quando chega na hora de pensar sobre o tamanho do pênis, aí sim faz diferença se for um tamanho X ou Y. É isso aí, mais ou menos isso aí, Acho que eu ajudei. Não, ajudou pra caramba, porque senão
podem distorcer, porque tem gente que talvez não tenha ouvido os outros. E quem ouve os outros sabe que eu não tô levantando essa bandeira. De jeito nenhum. Nunca defenderemos o pênis como o principal, né? O protagonista. O corpo inteiro é sexual. Precisa ressignificar, né? Sempre. E acho legal você falar sobre essa questão que não necessariamente precisa penetração. A gente sempre tem que falar isso, porque realmente relação sexual não é só penetração, né? E pode ter uma relação sexual sem penetração bárbara e ter prazer para ambos os componentes daquela relação sexual. Então, isso daí foi um ponto, assim. O outro ponto, né? Muita gente tem curiosidade de quanto tempo dura a ereção. Na verdade, a ereção, ela dura até o cara gozar. Ou o cara não gozar, mas tá satisfeito, ou se desestimulou por alguma coisa, né? Esses também são pontos que podem fazer com que o homem baixe a sua ereção ou perca a sua ereção. Pode ser até por um problema, mas pode ser problema nenhum, assim, se distraiu com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, alguém bateu na porta, pode acontecer. Isso não é um problema, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Então isso também ou às vezes a parceira ou o parceiro também goza e aí ele tem por tabela uma baixa, né, de estímulo, mas dá para retomar, né? Acho que as pessoas ficam mais preocupadas e perguntam muito porque ficam querendo comparar, né, o seu tempo com o tempo, um possível tempo padrão. Não tem, né, gente? Não tem. Aliás, dificilmente tem alguma coisa padrão numa relação sexual. Eu acho assim que chega a aprisionar a pessoa, sabe? Total. Você querer fazer padrões, botar caixas, e isso não é legal. Então, primeira coisa, vai ser livre no sexo, do jeito que vocês quiserem, você e sua parceria, porque isso é o mais legal de tudo. Agora, existe o contraponto da questão do tempo quando o cara fica tempo demais. Que aí eu até expliquei que é o priapismo. Então, quando não baixa o pênis. Aí então, é um problema já, uma emergência médica, né? Emergência urológica mesmo. Tem que partir para o hospital. Quando passa, assim, de 2 horas e tal, o pênis não deve ficar até 4 horas ou mais ereto. Porque aquela oxigenação ali não vai estar efetiva e aquele pênis vai entrar em sofrimento mesmo. Vai como se fosse infartar. É sério, aquele sangue já era, então não é legal, então tem que procurar uma emergência urológica. Alguns fatores podem acontecer, né, podem gerar isso, como eu falei no vídeo, a anemia falciforme, que é uma doença, né, que acomete muito mais os negros, é uma doença que acomete mais, e também o uso de algum entorpecente, alguma droga, como eu dei um exemplo lá no vídeo da cocaína, pode acontecer. Até outras drogas também, êxtase, pode também levar a isso. Então é isso, assim, ter essa atenção do tempo. Mas falando em priapismo, que é o pênis que fica duro muito tempo, fazendo um link, que eu não falei isso no vídeo, às vezes as pessoas falam assim, pô, já ouvi um camarada falar que fraturou o pênis, que quebrou o pênis. Pênis pode quebrar, mas pênis tem osso. Eu já ouvi também isso, né? De um amigo. Exatamente. Gente, pênis pode quebrar sim, tá? O pênis não tem osso. E é uma merda pra resolver, né? O pênis não tem osso. Mas o que acontece? O pênis, quando fica ereto, a estrutura interna dele, os corpos cavernosos, que a gente chama, ficam parecendo que são ossos, de tão, né, rígidos. E aí, por exemplo, o camarada tá empolgado lá com o parceiro, né? Vamos sair um pouco dessa coisa heteronormativa. Tá empolgado com o parceiro e tal, enfim, e erra o alvo. Errou o alvo na empolgação, né? Quando tá excitado, às vezes aumenta a velocidade, e aí, quando escapa, pode acontecer esse dobrar do pênis e fratura mesmo. E aí o pênis fica inchadíssimo, super inchado, dói pra caramba e também é emergência urológica. Às vezes quando erra o alvo, quando ele acerta alguma coisa, tipo a parede, ou quando ele acerta o vazio também? O vazio não. Quando ele acerta alguma coisa. Ah, tá. Por exemplo, a mulher, uma postura que que as pessoas têm que ter um pouco de cautela na empolgação, é a mulher por cima do cara. Né? Entendi. Porque o controle está na mulher. A mulher deveria ter uma informaçãozinha, olha, essa postura aí é ótima e tal, não sei o quê, só que cuidado na hora de você voltar. É simples, é bem simples. O cara segura o quadril.
Se a mulher voltar, o cara vai sentir, o pênis está Mas com ele ele pode lá. estar amarrado também, algemado. Aí É complica. complicado você dar essa dica. Mas aí a mulher tem que ter essa sensibilidade. Ou a mão dele pode estar né? também fazendo outras coisas, né? Pode, mas, por complicado. exemplo, se a mulher se empolga demais na velocidade, é melhor não estar amarrado nessa hora. Entendeu? Porque se tiver muita lubrificação, pode escapar o pênis. E pegar uma dobra, né? E pegar Dobrar. no bumbum da pessoa, na perna. E dobrar o pênis. E dobrar, exatamente. Aí quebra. Fratura, né? Surreal, Chama né? fratura de pênis. Acho que talvez a boa dica seja mais pra mulher, né? Nessa situação. Pra quem tá em cima, Isso. tomar esse cuidado, né? Isso. Pode ser, é provável que esse acidente aconteça Pra quem muito tá nessa em cima, nessa porque situação. pode ser um homem também e o cara pode segurar o quadril do cara também, né? Mônica, que outras curiosidades e temas a gente poderia acrescentar aqui no podcast que não foram abordados lá no vídeo, pra galera saber um pouco mais sobre esse assunto? Cara, eu acho que a gente tem que fazer alguns podcasts. Assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar, né? Mas para não ter muitas delongas aí, uma coisa importante aí que vai para a saúde mesmo, né? Íntima masculina. Por incrível que pareça, né? E eu posso falar isso, que eu sou casada com um urologista e de vez em quando eu ouço outros urologistas e meu marido também fala sobre isso, sobre alguns homens que não limpam, não tem uma higiene adequada do pênis. Eu já vi também matéria sobre isso. E, cara, o que mais causa câncer de pênis é a má higiene do pênis. Olha que loucura. O homem que tem prepúcio maior e tal, arregaça essa cabeça pra fora e vê ali aqueles magma que fica, né, aquele branquinho, né? Vamos falar um termo mais... Aquela secreção branca que é uma secreção, um sebo, né? É uma secreção sebácea mesmo. Ali forma sebo. Tanto homem quanto mulher tem sebo, forma sebo. Imagina o drama. A gente tem que gravar agora um para as mulheres, porque a mulherada fica louca com sebo. E delas é mais complicado. Às vezes elas se esfalfam de lavar e não aceitam que no final do dia pode ter um sebinho ali. Já o homem é mais fácil, um órgão externo. Então, ter esse cuidado. Porque às vezes não puxa a pele para baixo. É uma coisa muito simples. E mamães, né, que têm os seus filhos aí pequenos, tem que fazer isso. Tem que ensinar também, desde novinho, ele olhar, né? E fazer. Quando é bebê, ele não sabe. Então, tem que fazer, limpar direitinho, pegar um cotonetezinho, limpar essa parte ali com óleozinho de coco ou com óleozinho, sabe? Já limpar e depois já ensinar. Até para evitar de fazer uma fimose desnecessária. Às vezes, por quê? Eu fico com pena, eu tenho nervoso. Já ouvi mães falando isso. Eu tenho nervoso. Mas isso é tão natural. Faz devagar. Tem que ser devagar. Que aí a pele vai cedendo, o corpo vai cedendo e pronto. Não vai ter esse problema. Tem até uma pomadinha que ajuda. A dica aí para os pais, né? Quando forem ao pediatra, se ele não recomendou ainda, perguntar se seu filho pode... Que é uma pomadinha que você coloca ali que vai ajudando a soltar também. No caso das crianças que têm, né, a fimose. O Francisco, ele acaba às vezes conversando, os pais chegam pra ele, o que pode fazer? Ele fala, olha, antes de usar essa pomadinha, se você fizer isso, não vai precisar usar a pomadinha. A pomadinha é quando já tem um estágio ali que não foi dos melhores, entendeu? Claro, tem as exceções, né? Mas a grande maioria, se você fizer devagarzinho, for abrindo ali desde novinho, né? Puxando a pelezinha para baixo, fica tudo bem. Então, esse eu acho que é uma coisa legal, né? De dar esse alerta, que é uma coisa simples. Galera, vamos limpar direito isso aí. Olha para ele quando for lavar. Com carinho, né? Tem orgulho para tanta coisa. Eu tenho a impressão de que a galera nem olha, tipo, mete a mão assim e lava, nem olha pra parada. Exatamente. E é muito doido você pegar um paciente, já é adulto, e até hoje não lavar bem e ser casado, ter uma parceria que seja. Quem é que não tá analisando isso aí? Quem é que bota a boca nisso aí? Será que tá tendo práticas, né, de preliminares adequadas? Porque o cheiro é ruim. Imagina que pode ter gente aí que sendo recusado, né, sem saber porquê, né? E negócio de meia luz, minha gente, tá? Não é nada de meia luz, não. Primeira vez, vamos analisar, ver se tá bem limpo, se tem verruga, que é um sinal de HPV, muitas vezes. Então, tem que analisar sim. A gente tá com um podcast engatilhado aí pra falar de IST, né? Isso. Que agora não é mais DST. Agora é infecção Acho sexualmente. muito importante isso aí.
vai ser ótimo. Já, gente. Aguarde e verás. Ou virás. Ou virás. Tem mais algum tema aí pra gente falar? E a questão da ereção noturna também eu acho divertidíssimo isso. Porque, primeiro que é aquele... Como é que é? Mijo de tesão, tesão de mijo, sei lá, como é que chama? Tesão de mijo. Acorda ereto. Ereto. E por que acontece isso, né? Primeiro que ter ereção noturna é super normal. Isso faz parte da saúde do pênis. Por exemplo, um cara que tirou a próstata, ele vai perder a ereção noturna. Então, olha como é importante. E quantas vezes eu já ouvi alguma paciente minha falar assim: ai, não aguento, meu marido, ai, tarado, pô, de vez em quando acorda, tá lá, aquele pau duro atrás de mim, e minha vontade é decepar aquilo ali. A mulher querendo dormir. Porque o coitado, o cara acordou, mas aproveita que o pênis está ereto e já dá uma cutucada. Tem gente que faz isso também, né? Mas o que acontece, gente? As ereções noturnas acontecem sempre no sono REM, que é aquele sono, quando você tem sonho, né? Você tá no sono REM. Aquele estágio profundo do sono. É, uma delícia, né? Nossa. É o que relaxa e restaura, né? Exatamente. E aí, olha como que é importante dormir bem. Olha só como as coisas vão tendo relação, né? Alguns estudos mostram que o homem fica mais ou menos 20% do tempo de sono em ereção, porque ele vai tendo, né, os ciclos, né? Isso para quem tem uma noite bacana aí, 8 horas de sono e tal, papapá. Então, preste atenção, tá? Aquela mulherada que acha que o cara tá super tarado, tá te enchendo o saco, não é bem assim. O cara acordou no meio do sono REM, em ereção. E aí, por isso que o pênis dele tá ereto. Tá? Tudo bem que você, de repente, se acha irresistível, mas esse é um processo físico do homem e vocês podem sim emendar depois, né? E às vezes ele acorda pra urinar. E aí, por isso que fica esse lance de tesão de mijo, né? Eu sempre confundo isso daí, né? Tesão de mijo, falo. É o linguajar popular. Aí depois que ele vai ao banheiro fazer xixi, ele volta e o pênis geralmente fica em estado normal, flácido. Isso pode explicar também porque que o homem erra muito a privada na hora de fazer xixi na madrugada. Esse aí a gente já tá vendo, sonolento. gente, como a gente tem que ter paciência com eles. Não é mole, não. Vamos agora aos comentários, Carlitos, porque, gente, vocês não têm noção do que foram os comentários. Alguns eu tive que tirar, porque foram bem deselegantes. Né? Os homens confundem, às vezes, as coisas. O fato de você falar sobre uma questão deles, sobre o pênis, principalmente, alguns me deram umas cantadas violentas, assim, e assim, bem chulas, vamos dizer assim. E aí, para eu poupar vocês, eu tirei esses comentários, tá? Eu vou ler alguns aqui, não vou falar o nome de quem fez. Agora, esses foram ótimos, tá? Muito obrigada pelos comentários, a gente adora. O primeiro que achei engraçado é que um homem provavelmente falando: o meu merece uns 20 centímetros a mais para começar. Eu acho que esse tá com pouca, né, baixa autoestima, que normalmente não tem problema nenhum. Mas é aquela coisa que a gente falou no próprio vídeo, já falou em outro podcast aqui, né? Todo homem acha que tinha que ter um pouquinho mais e tal, né? O tamanho é documento? Mas não é o mais importante, não vale, não custa reforçar, né? Se você acha que você tem um pênis pequeno, pensa no que você pode fazer para compensar a sua parceria, já que você acha que ele é pequeno. Esse caminho eu acho que é um caminho bom. E se for, assim, se for numa visão hétero, né? A mulherada, sinceramente, não tô dizendo que não, tem mulheres que gostam sim de um pênis grande. Tem todo direito, ok. Mas a grande maioria gosta de um pênis, vamos dizer, mediano, né? Um pênis que é a média nacional e tudo mais. 14 entendeu? centímetros. 14,5, né? É isso, em ereção, gente. Então, assim, não é um pênis enorme, é um pênis ótimo, né? Assim, vamos dizer... Confortável? É. Confortável é bom, né? No meu tempo de novo, já varei a noite bombando e o menino não caía, há tempo bom. Esse aí deve ter 60 a mais, né? A coisa da idade realmente influencia, né? Mas Sim. a gente já falou também aqui no outro podcast que tem aí... Tratamento para isso, vários né, tratamentos gente? super eficazes, Tem né? tratamento. O Francisco Coutinho falou aqui que é raríssimo alguém que não consegue resolver, né? E o ângulo também, né, Carlinhos? O ângulo, por exemplo,
o cara fica em ereção às vezes e tal, mas o ângulo vai mudando conforme a idade. Ele vai baixando entendi. daquela linha média ali do quadril, vamos dizer que é o pubis, né? O pubis é a linha média. O pubis é aquele ossinho, gente, da frente, ali onde tem os pelos pubianos. Então, o pênis ele vai baixando daquela linha. Às vezes ele tá duro. Mas tá apontando para baixo. Apontando para baixo. E isso Interessante acontece com a idade. E Eu, como sou muito novo, não sabia. isso é funcional, assim, tá funcional. Ele penetra bem, tudo mais. Entendeu? Interessante. Uma Vamos dica aí dizer que pro ele nosso cansa, amigo. né? Se fizesse fisioterapia, existem músculos ali que ajudam a manter esse ângulo. Ia demorar mais tempo para baixar esse ângulo aí, para baixar o pênis, né? Tem uma galera que fala aqui confirmando, o meu tá dentro do padrão, obrigado por esclarecer, né? Dá um alento, assim, para algumas pessoas, né? Achava que o pênis ideal tinha 20, 25 centímetros. Não é. Uns 13, 14, você tá bem na fita. E mesmo que esteja um pouco menor que isso, assim, se não é uma questão, se a mulher ou o cara, ou seja, a sua parceria está satisfeita, cara, isso não é uma questão. Não bota, sabe, coisa na sua cabeça quando o time tá ganhando, tá? Não é pra isso. É só pra gente saber o que é a média do Brasil e tal, e pra galera ficar tranquila. Tem um aqui que eu acho interessante, eu acho até que eu posso ajudar também, que uma pessoa fala que esses papos muitas vezes causam impotência psicológica. E aí É com a tua área, a né? gente também já fez, né, podcast falando disso, né, da impotência, né, que não é mais impotência. Às vezes, né, ouvir uma pesquisa dizendo que o padrão é X e que você está X abaixo do padrão, né, pode te causar uma impressão ruim. Mas nesse caso aqui do tamanho do pênis, foi o que você acabou de falar, Mônica. O pênis é mais uma das suas ferramentas. O Francisco até brincou, né? Numa carpintaria, o pênis é o serrote, mas você tem o martelo, tem Exatamente. milhões de outras possibilidades. Se você acha que seu pênis é pequeno demais, muito pequeno, isso é um problema para você, você tem todo o direito, embora a gente diga aqui que normalmente não é. Mas se você acha mesmo, corre atrás de outras coisas. Exatamente. Né? Inventa outras coisas. Exatamente. E um pênis pequeno, gente, é considerado um pênis, micropênis, que é uma questão de saúde mesmo, um pênis de 7 centímetros em ereção. Olha que bem pequeno. É raro. Graças a Deus, Muito né, raro. que é raro. Porque senão a galera ia entrar em parafuso. E realmente, né, é bem complicado, né, que é um pênis de uma criança, né? Mas isso é raríssimo de acontecer, entende? E a medicina está avançando para ajudar os homens aí. Estão vindo alguns tratamentos, mas que ainda estão sendo mais estudados e tal, do que exatamente estão sendo ainda recomendados em grande escala. Então tem que aguardar, mas os urologistas estão loucos, os pesquisadores sempre buscaram essa fórmula, imagina. Até porque a ciência também, normalmente na história, tem uma cor e tem um sexo. Infelizmente, para algumas coisas, né? Então, assim, para isso é ótimo, porque a grande maioria dos pesquisadores sempre, ao longo da história, foram homens. O que prejudica sempre o estudo das mulheres, principalmente na parte de sexualidade até hoje, tá? Com certeza, pô. Exatamente. Por exemplo, nos homens é interessante que tenham homens, porque certamente esse interesse vem de muita gente, né? Tem um lugar de fala, vamos dizer assim, né, para esses cientistas. Lugar do falo. No caso aí, lugar do falo. Ainda sobre essa coisa do tamanho, também tem uma questão que é da espessura, né? Sim. Que também conta. Conta. Às vezes o cara pode achar que tem o pênis pequeno, mas ele não é tão fino. Isso. E aí compensa também pro caso disso ser uma questão, né? Pra parceria e tal. No vídeo eu até cometi... Eu acho que deu pra pessoa perceber o que eu quis dizer. Mas eu usei o termo errado, porque eu falei assim, um pênis menor pode preencher menos. O que eu quis dizer é um pênis mais fino, pode preencher menos o canal vaginal e a mulher sente menos, é verdade. O atrito com a parede, né, do canal vaginal é menor um pouco. Depende também
da mulher ou do homem, né? Isso. Depende da parceria também. Na parceria masculina fica mais fácil porque o ânus de todo mundo é mais tônico. Então ele é mais fechado mesmo. Então o pênis não precisa ser tão grosso para preencher. É até, de repente, mais confortável vantagem, né? o pênis não ser tão grosso assim. Senão, realmente, o relaxamento tem que ser bárbaro da parceria ali. Agora, pro caso de que quem tem o pênis muito fino, tem uns brinquedinhos bem tranquilos de achar que resolvem fácil, né? Que resolvem tem capa muito. peniana, e tem outras... E aí com textura, com várias... Né? Isso aí também, galera. Quem tiver com esse problema aí, ó, pode resolver rápido. É isso aí. O negócio, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, primeiro realmente se a gente tirasse um pouco esse foco para penetração, já ia libertar muita gente de curtir a relação sexual como um todo. Isso é o principal. Relação sexual é isso. Porque se você ficar numa vibe, sabe? Eu quero isso, eu quero isso. E quando a questão é física, que você até então não tem tantos recursos para mexer naquilo ali, recursos bons, na internet você vai ver um monte de porcaria, um monte de mentira, falácias. Armadilha. Né? Armadilha perigosas. Se você curtir o processo, aí pronto, sabe? Então e quando você vai inseguro, se achando alguma coisa ruim, de qualquer coisa, isso é pra vida, não precisa nem ser sexo. Sim. Se você se acha feio, horroroso e tal, você não vai levar beleza pro outro lado. Se você se acha um chato de galocha, você não vai levar uma visão de que você é agradável pro outro lado. Então é pra tudo isso, não é pro sexo, é pra vida. Você tem que trabalhar às vezes com você mesmo, pra poder passar pro outro exatamente o que você quer passar. O que você quer? Para que lado que você quer levar esse leme? Entendeu? O barco tá na água, quem vai levar o barco pra algum lugar é você. Teve uma aqui legal, quero aqui nesse momento parabenizar você, doutora Mônica. Uma mulher inteligente, educada, sincera. Aquela que já tinha lido isso, tá, gente? E ele fala que segue vários canais, né, no YouTube e tal, e que ninguém tem coragem de falar que o tamanho é documento sim. Então ele tá te elogiando aqui. Obrigado aí. Entenda bem desse tamanho é documento sim. Com todas as nossas ressalvas, né? Mas é mesmo, eu concordo com ele. Tem que ter um pouco de coragem para falar dessas coisas, porque são coisas importantes, né? É um pouco de hipocrisia também falar, não é documento. Não é o mais importante, mas conta. Tem um monte de coisa que conta. Conta, porque eu acho que é a mesma coisa quase que uma paquera, assim. Quando você vai paquerar alguém tem alguma coisa física que te chamou a atenção. Tô dizendo assim, quando você vai paquerar, você não conhece aquela pessoa, porque é diferente. Quando você conhece, tem outras coisas muito mais interessantes que você acha até a pessoa mais bonita. Às vezes a pessoa nem é bonita, de padrão, de beleza, não tá no padrão. E a mesma coisa o pênis, entendeu? Eu acho que isso pode acontecer com mulher, como pode acontecer com homem. Assim, do homem olhar a mulher nua e ter alguma coisa que chame a atenção, vamos dizer, o tamanho do seio. De repente ele detesta um seio enorme, tá entendendo? Já tem gente que gosta. Já tem gente que adora. É isso, sabe? É por aí. Galera, só tenho que agradecer, porque assim, primeiro o número de visualizações de pessoas que se interessaram pelo tema e como o que a gente quer, né? A gente quer levar a educação sexual para as pessoas mesmo. Então, de uma maneira leve, pra gente discutir, pra vocês deixarem seus comentários, e foi demais. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas visualizações, muito obrigado aí de vocês estarem gostando aí do nosso podcast, e vamos continuar nessa vibe aí, tá? Sempre juntos, trocando uma ideia. Aproveitar para divulgar os canais de comunicação, né? Além do YouTube, que é o youtube.com/Mônica Lopes Muito Prazer, o melhor canal é o Instagram, né, Mônica? Melhor canal no Instagram. Onde você consegue responder mais rápido. Né? Então, galera, no YouTube interage. eu também respondo, mas eu demoro mais um pouco, tá, gente? O melhor canal, assim, o canal do meu coração é o YouTube. Mas ali eu demoro um pouquinho, mas agora eu tô ficando mais rápida. É bom, importante isso. E pelo Instagram, Mônica Lopes Muito Prazer também. Isso. E também tem o Facebook. Temos Facebook, Mônica Lopes Muito Prazer. Isso aí, os canais estão abertos para você interagir. Mandem comentários, elogios, críticas, sugestões de tema. A gente está sempre fazendo também
enquetes lá no Instagram, perguntando o que a galera acha, né? Mostrando. Isso aí. Muito legal essa interação também. Tá muito boa a interação lá. Tô acompanhando. Tá muito Parabéns. legal, né? Agora, o Facebook, eu vou te falar, gente, eu não entro Responde. naquele Messenger, né? O Facebook tá morrendo, né? Coitado. Taram. Então, Mônica, a gente encerra mais um episódio, né? Uau! O 8º episódio. E o 1º de 2020, no mês do meu aniversário, janeiro, eu sou capricorniana, galera. Exigente. Eu sou uma capricorniana mais aquariana que eu conheço. Começar a falar de signo aqui vai complicar, hein? Não entendo nada, gente. Eu sei só um pouquinho de Capricórnio, porque eu sou Capricórnio. E eu só acredito em signos, assim, as coisas boas. Coisa ruim não acredito. Muito boa, boa estratégia. Bem, então, agradecemos aqui mais uma vez ao nosso apoiador, a Clínica Saluter, que ajuda a gente a manter o podcast funcionando. E a todos vocês que acompanham, que mandam mensagens, que dão a força, muito obrigado mesmo. Mônica, valeu mais uma vez por me convidar. Estou Sempre. aqui. E até a próxima. Isso aí, até a próxima. Beijo! Tchau, galera!